Fala pessoal, tudo bem? Bom, continuando com o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está agora no capítulo de parábola e a gente está vendo agora as equações paramétricas de uma parábola, certo? Com a reta diretriz horizontal ou com a reta diretriz vertical. Tá? Então a gente já viu como a gente pode obter, né, um par de equações, né, usando um determinado parâmetro. E nessa aula de agora eu vou ver com vocês um outro tipo de par de equações e que parametriza a parábola, tá? Bom, só que esse formato aqui do par de equações, ele é um pouco diferente daquele que a gente viu, né? Aquele formato mais padrão. A gente está usando aqui o parâmetro é o parâmetro t, mas a gente reescreveu as variáveis como funções trigonométricas. Então aqui, ó, o que eu quero é verificar qual é a figura representada pelo par de equações x igual a seno de t, y igual a seno de t mais cosseno ao quadrado de t. Tá? Então, qual o procedimento aqui, né? Bom, para começar, eu já tenho x igual a seno de t, então o que eu vou fazer? Aonde tem seno de t aqui, eu vou substituir por x. Ah, Gustavo, mas e esse cosseno ao quadrado aqui? Bom, lembrando lá da trigonometria, o que nós temos, né? A gente tem que o cosseno ao quadrado, ele é 1 menos o seno ao quadrado. Então, eu reescrevi esse cosseno ao quadrado em função do seno, né? Aqui no caso, seno ao quadrado. Então, agora, onde tem seno, eu vou substituir aqui por x. Beleza? Então, ao fazer isso, a gente ficou então com y igual a x mais 1 menos x ao quadrado. E se quiser deixar aí, né, mais arrumadinho, a gente vai ter então y igual a menos x ao quadrado mais x mais 1. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o y igual a uma expressão quadrática de x. Se a gente tem o y igual a uma expressão quadrática de x, isso significa o quê? Isso significa, então, que isso aqui representa uma parábola com a reta diretriz horizontal e, nesse caso aqui, a concavidade da nossa parábola está voltada para baixo porque o coeficiente x ao quadrado é negativo, tá? Bom, mas será que isso aqui representa uma parábola completa, uma parábola inteira? Ah, Gustavo, acho que sim, porque o t não está limitado, né? O t é qualquer número real, então o x vai ser qualquer número real também. E aí é que está o detalhe aqui nesse par de equações. De fato, o t assume qualquer valor real, mas o ter assumir qualquer valor real não é o mesmo que dizer que o x vai assumir qualquer valor real, uma vez que o x ele é igual ao seno ao quadrado de t, ao seno de t, certo? Ah, mas por quê? Porque a função seno e a função cosseno, como a gente bem lembra lá da trigonometria, são funções limitadas. Ou seja, lembrando, né, nós temos que o seno ele varia de menos 1 até 1. Então, se o x varia de menos 1 até 1, isso significa, então, se o seno de t, melhor dizendo, varia de menos 1 até 1, isso significa, então, que o nosso x ele varia de menos 1 até 1. Então, a gente tem que o x ele também vai variar de menos 1 até 1. Então, como o nosso x ele é limitado, então essa equação ela não vai representar a parábola toda, ela vai representar apenas uma parte dessa parábola. E como é que fica então a configuração, né? Bom, vamos lá. Primeiro, vou achar os zeros, né, as raízes aí dessa função, né? Os zeros dessa função. Vou chamar assim de função, né? Não é necessariamente função. Vou reformular a frase. Eu vou encontrar os pontos em que essa parábola intersecta o eixo x, se existir, né? Então, fazendo y igual a zero, isso me dá aqui menos x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Então, eu vou resolver essa equação no segundo grau, então isso aqui vai ficar b ao quadrado menos 4ac, então isso aqui ficou igual a 5, certo? Então, o x ele é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 5
sobre 2 vezes menos 1, ou seja, então isso aqui é 1 menos mais raiz de 5 sobre 2. Beleza? Vou achar agora o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, com o eixo y. Então, ó, se o x é igual a 0, é fato que o y vai ser igual a 1. Tá? Então, ela vai intersectar no ponto 1 mais raiz de 5 sobre 2, 0. 1 menos raiz de 5 sobre 2, 0. E no ponto 0, 1. Tá? Bom, aí vamos lá. O que mais que a gente tem? Vou achar as coordenadas do vértice. Então, como eu tenho a reta diretriz horizontal, isso me dá o quê? Isso me dá que o x do vértice a gente obtém fazendo menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Então, isso aqui ficou 1 sobre 2. E o y do vértice ficou como? O y do vértice ficou menos delta sobre 4a. O delta é igual a 5, então vai ficar menos 5 sobre 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice ficou 5/4. Então, já tenho mais que o suficiente aí para fazer um esboço dessa parábola. Então, vamos lá. Então, vou traçar o eixo das abscissas. Vou traçar o eixo das ordenadas. E eu vou marcar esses pontos que eu encontrei e fazer um esboço aí dessa parábola. Bom, então vamos lá. Então eu sei que ela intersecta no ponto 0, 1. Sei que ela intersecta aqui no ponto, raiz de 5 é aproximadamente 2,23, né? Mais um 3,23, vai dar 1,6, então isso aqui vai ficar mais ou menos aqui. E o simétrico aqui. Certo? Bom, e o nosso x do vértice é meio, 5/4. Então isso aqui vai nos dar o quê? Então, 5/4 é 1 e pouquinho. Então, o que a gente tem seria algo mais ou menos assim, né? Mas esse ponto aqui eu acho que está errado. Esse ponto não é isso, não. 1 menos raiz de 5 dá menos 1 e pouco dividido por 2. Esse cara está bem mais para cá. Isso, na verdade, vai ficar assim. Eu vou deixar pontilhado porque... Então tá aqui, ó. 1 sobre 2. E aqui, 5/4. Bom, mas o que acontece, né? Varia de menos 1 até 1. Quando eu substituo o x por menos 1, isso aqui vai ficar o quê? Menos 1. Bom, isso aqui vai cancelar, então vai dar menos 1, né? Então, quando o x é igual a menos 1, menos 1 aqui também. Quando o x é igual a 1, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar menos 1 com 1, então isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai dar 1. Então, o que eu estou dizendo é, essa equação, se o x pertencesse aos reais, seria a parábola inteira. Como o x varia de menos 1 até 1, então vai ser apenas esse trecho aqui, ó. Então a gente tem apenas um pedaço aqui
da nossa parábola. Tá legal? Então, mais uma vez, né, temos aqui, né, esse par de equações paramétricas não é um par de equações paramétricas, é do formato que a gente viu, então não existe apenas uma maneira de você parametrizar uma parábola, existe mais de uma forma de você parametrizar uma parábola. E o detalhe é, quando você parametriza, se você quer a parábola inteira, você tem que tomar o cuidado de verificar se, ao parametrizar, esse parâmetro ele te dá todos os valores possíveis para x, né? Todos os valores reais possíveis para x. Porque, caso contrário, você não vai ter a curva inteira. Você vai ter apenas um pedaço da curva, que foi o que aconteceu nesse problema, assim como que foi o que aconteceu no nosso problema da aula anterior, tá? Mas é importante você ter aí a noção de como, né, se parametriza uma parábola, ou, melhor ainda, né, se você tem um par de equações paramétricas, identificar, né, saber como você vem disso para isso. Eu acho que esse é o ponto mais importante aí das últimas aulas aí que a gente tratou. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, então dessa maneira eu encerro essa aula. Até a próxima.